tempo que eu não converso com vocês sobre o medo, né? Hoje eu acordei e me veio essa palavra medo. Então eu falei, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o medo novamente. Jó 3:25 fala assim: o que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Eu não sei se vocês gostam de assistir filme de suspense. Eu faz muitos anos que eu não assisto filme de suspense. Mas quando eu assistia filme de suspense, eu nunca gostei de filme de terror, nunca gostei de passar medo. Mas é tão engraçado a gente ver a cena que acontece um barulho na cena. E a pessoa vai atrás do barulho para ver o que é. E começa aquela musiquinha de suspense, né? E vai ver, tem algo muito no filme ou série, é algo terrível que tá ali naquele barulho. E a gente que tá assistindo, muitas vezes eu falei, gente, se eu escutasse um barulho desse, eu não ia, mas nem que eu não ia, nem eu ficava quietinha no meu canto. Mas na verdade, é sobre o medo que eu tô dizendo aqui. Jó estava dizendo que o que ele mais temia veio sobre ele. O que ele mais tinha medo, o que ele mais receava foi o que aconteceu com ele. E se você for ver a história de Jó, você fala assim, não, mas como assim? Fernanda, você está falando de filme, de série com barulho que a pessoa vai. Na realidade, a gente, quando escuta algum barulho, a gente quer ver mesmo o que está acontecendo. E você tem medo do barulho, você tem medo, mas você vai naquela direção porque você quer saber. Porque, na verdade, sabe o que a gente quer? Ter o controle da situação. A gente quer ter o controle, a gente quer controlar. Por isso que os nossos pés, eles caminham na direção do nosso medo. Inconscientemente ou conscientemente, aquilo que a gente mais teme é para onde o nosso pé vai nos levar. Pega na nossa mão e nos encaminha. Por quê? Nós queremos ter a consciência do que vai acontecer e a gente tem medo que nos aconteça, mas a gente quer controlar, a gente quer ter o controle. Por que quando no filme aparece um barulho estranho, a pessoa vai atrás do barulho? Porque ela quer ver se ela pode ou não resolver aquela questão. E é isso que acontece na nossa vida, normalmente. Quando a gente tem medo de alguma coisa, quando a gente tem o pavor de alguma coisa, a gente quer, de alguma maneira, nos livrar daquilo. Então, às vezes, você se aprofunda naquilo, fica falando, às vezes, muito naquele assunto que te dá medo, que te causa pavor, para ter o controle. Se você vê, Jó falou assim, o que eu mais temia me veio. E o que foi que Jó perdeu? O que Jó tinha medo? Da perda. E o que foi que ele perdeu? Exatamente tudo que ele tinha medo de perder. Eu e você, no lugar de Jó, também teríamos esse tipo de medo. Perder riqueza, perder os filhos e perder a saúde. Perdeu a riqueza, toda a riqueza dele ele perdeu os filhos e perdeu a saúde. Aí você fala assim, mas Fernanda, é que a gente não tem como evitar não sentir medo. Eu não sei qual é o medo que está atormentando você. Talvez você passou a noite toda hoje preocupada com alguma coisa muito difícil que você está para enfrentar e você está com medo disso. E o que eu gostaria de falar para vocês é trazer para vocês esperança e dizer para você que você tem um Deus que te trouxe até esse tempo, que te trouxe até esse dia. E o mesmo Deus que te guardou, que te sustentou, é o que vai sustentar você, é o que vai guardar você. Jó, ele tinha um medo muito grande e ele confessa esse medo lá no Jó capítulo 1, versículo 5, fala que ele fazia sacrifícios para pedir perdão pelos filhos. Ele vai que meus filhos cometeu alguma coisa. E aí Deus vai ficar zangado com os meus filhos, então eu estou aqui fazendo esse sacrifício para pedir perdão no lugar dos meus filhos. Ele tinha medo de Deus pesar a mão sobre os filhos dele, de Deus punir os filhos dele. Então ele mesmo fazia o sacrifício e falava, e ele, aqui está dizendo, Jó 1:5, talvez meus filhos tenham pecado ainda no íntimo de cada um e assim blasfemaram contra Deus em seus corações.
E aí fala, era assim que Jó procedia todas as vezes. Que os filhos se reuniam, faziam festas, celebrações, e ele ficava preocupado de que Deus punisse os filhos dele. Então, a motivação dos sacrifícios de Jó era o medo. E Deus quer que nós o adoremos, Deus quer que nós o busquemos por causa das promessas, não dos nossos medos. Nós precisamos confessar as promessas de Deus, confessar para nós todos os dias a grandeza de Deus, para nós entendermos que aquele que está dentro de nós é maior do que qualquer coisa que está fora de nós. Nós precisamos nos encher da presença de Deus, só que nós nos enchemos de medo, nos enchemos de angústia, nos enchemos de pavor. Tem gente que fala assim, eu tenho medo de câncer, morro de medo de câncer. E você tem tanto medo de ter câncer que você não aquieta seu coração, vive ansioso, vive angustiado, com medo. E as consequências de um coração angustiado e com medo são enfermidades no corpo e na alma. E vai vir mesmo. Então, Deus quer que nós mudemos o nosso jeito de falar. Isso, Filipenses 4 fala que nossa maneira de pensar. Nós precisamos mudar o nosso entendimento com relação àquilo que a gente pensa. Tudo posso naquele que me fortalece, mas também Filipenses fala sobre a nossa maneira de pensar, o nosso jeito de pensar. Paulo falava assim, olha, eu aprendi o segredo para viver, contente em qualquer circunstância. Paulo aprendeu o segredo e ele revela para nós, a Fábia, né, trouxe Filipenses 4. Filipenses 4 é um tesouro que nos revela que o controle não está na nossa mão, está naquele que nos fortalece. Só que nós confessamos, a motivação do nosso coração de buscar a presença de Deus, a nossa motivação é o medo. E a motivação que tem que estar no nosso coração quando nós buscamos a Deus é descanso. A motivação que está no nosso coração para buscar a presença de Deus é saber que Deus tem o poder de fazer mais do que você pede, sonha ou pensa. Sabe, lá em Provérbios 10, 24 fala assim, o que o ímpio teme lhe acontecerá, o que os justos desejam lhe será concedido. Por que fala ímpio? Fala da pessoa que ela não crê e não busca a presença de Deus. Então, ela vai mesmo confessar e o medo vai estar sempre diante dela. E aí, na busca de ter o controle, de não ter o medo, todas as suas motivações de orações e de buscar a Deus não são por causa da presença de Deus que vai te dar descanso e vai te dar o livramento. É medo de ser punido por Deus, é o medo de Deus pesar a mão. Sabe, Deus, ele não tem prazer em nos punir. Ele não tem prazer em que nós enfrentemos sofrimento. Mas a ausência de Deus na nossa vida traz a escuridão. Porque Deus é a própria luz. É Ele que ilumina o nosso caminho. Se você for ver Jó, apesar de estar vivendo uma vida com medo, Deus amava Jó. Deus admirava Jó. Deus olhava para as características de fé que Jó tinha. Mesmo com o coração não totalmente entregue a Ele, confiando a Ele os filhos, a riqueza e a saúde. Porque quando Jó perdeu tudo, ele percebeu que ele tinha a presença de Deus, que preenchia todos os espaços que a falta de dinheiro deixou, que a falta dos filhos trouxe, o luto trouxe para ele, a presença de Deus podia preencher. Então ele descobriu que ele podia parar de olhar para si, para os seus medos, e podia orar e interceder pelos amigos dele, pela necessidade dos amigos dele, porque a necessidade dele, Deus estava olhando, Deus estava cuidando. No final de Jó, do livro de Jó, você vê que Jó parou de olhar para si e começou a orar pelos amigos. E quando o Jó começa a orar pelos amigos, descansando de que Deus está cuidando dele, ele se preocupa com os amigos, tudo muda na vida dele. Tudo muda. Porque quando nós estamos com o nosso coração cheio de medo, nós estamos com nossos olhos voltados inteiramente para nós mesmos. Os nossos olhos estão voltados para nós, para o nosso medo, para a nossa angústia, para a nossa ansiedade. E aí nós fazemos comparações com a nossa vida e com a vida do outro.
E a gente só vê a grama verde do outro. A gente não consegue ver o que a gente tem. E a partir do momento que você olha para Deus, Ele derrama luz nas suas trevas e todo o seu medo vai embora. Porque a luz de Deus derrama sobre mim, sobre você, o descanso. Tem tanto amor na luz de Deus que lança fora todo o medo, arranca todo o medo que está no seu coração. Eu não sei qual é o medo que te atormenta, eu não sei qual é o medo que te... por que você tem buscado a Deus, por que você ora, por que você lê a Bíblia. Eu não sei qual é a sua motivação. Jó fazia as coisas certas, ele fazia sacrifícios, ele fazia cultos, ele fazia oferendas a Deus, tudo isso é muito certo, mas a motivação do coração dele era o medo. E Deus permitiu todas aquelas provações para que Jó percebesse que ele era maior, a presença de Deus era maior do que qualquer medo que Jó tinha. E a motivação de Jó, a partir do momento em que ele descobriu que Deus era tudo que ele precisava, foi de descanso. E ele parou de olhar para si e começou a olhar para a necessidade dos amigos dele. Fala, Jó orou por seus amigos e depois dessa atitude, tudo que Jó tinha perdido, ele foi restituído. Porque quando nós temos medo, nós estamos olhando para nós. E nós confessamos nossos medos todos os dias. E tem poder nas nossas palavras. Há poder de vida e há poder de morte nas nossas palavras. Provérbios diz isso. E quantas vezes você tem confessado seus medos? Talvez você fale assim, tem poder na minha palavra, então eu não vou falar as coisas que eu tenho medo. Mas o seu coração está cheio de medo. Você disse para você mesmo, dentro de você mesmo, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Se eu for lá, vai acontecer isso. Se eu for naquele ambiente lá, vão me rejeitar, vão me excluir. Eu não vou falar com fulano porque vai vir com me agredir. Você já julga as atitudes de todas as pessoas por causa do seu medo e você não quer perder o controle. Você não quer perder o controle. E o medo nada mais é do que quando nós queremos ter o controle das coisas. E hoje Deus manda dizer para você que todo o seu medo perde as forças quando você começa a confessar as promessas de Deus. Quem Deus é, o que Deus pode fazer por você. Ele não promete para você a ausência de problemas, a ausência de trevas na sua vida. Mas Ele promete derramar luz nessas suas trevas. E Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença de Deus precisa ser a motivação do nosso coração de adorá-lo, de buscá-lo todas as manhãs, de orar todos os dias, de olhar para a necessidade do mundo, das pessoas. Porque Deus tem cuidado de você. Você precisa colocar sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele já tem cuidado de você. Sabe, lá em 1 Pedro 5,7 fala, lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele já tem cuidado de você, desde o ventre da sua mãe. Você não sabe quantos milagres já ocorreu para você estar aqui nessa live me assistindo hoje. Pequenos milagres que você não reconhece porque você já considera normal, está no automático. Mas muitos milagres acontecem todos os dias para que você acordasse respirando hoje. E esse Deus que cuidou de você, Ele tem o poder de te livrar disso que você tem medo. O que tem desejado o seu coração? Se você está com medo, o desejo do seu coração não é ficar livre do medo, é ter o controle da situação. Esse é o seu desejo. E o seu desejo vai te levar direto para o que você mais teme. Porque você não consegue controlar o que você não conhece. Jó, ele levantava sacrifício para pedir perdão em nome dos filhos. Porque ele não queria que os filhos fossem punidos. Ele queria ali controlar. Mas ele não tinha controle sobre as escolhas dos filhos. E os filhos tinham que, por eles mesmos, pedir perdão, levantar altar, mas Jó fazia isso por eles. Porque Jó tinha medo por eles. Só que os filhos colhem, não tem como nós livrarmos os nossos filhos de colherem as consequências das escolhas deles.
Eu não sei quantos aqui tem filhos, né? Mas a gente sabe que a gente tem, assim, um certo controle quando são crianças. Quando eles crescem, eles vão escolher o que eles quiserem. E todas as escolhas que os nossos filhos fizerem, não adianta nós chegarmos diante de Deus, fazermos altares, pedindo para Deus não pesar a mão, porque as escolhas, isso é uma lei da vida. Toda escolha tem uma consequência, toda ação tem uma reação. E Jó queria ali controlar para que Deus não punisse. Porque o medo é isso. O nosso medo é a gente querer controlar o que vai nos acontecer. E a maioria das coisas que nós temos medo nem chega a acontecer. Então, ou seja, você gasta energia, você tem um sofrimento absurdo sobre coisas que nem chegam a acontecer. E você deixou de viver. Você deixou de viver enquanto você tinha medo. E esse medo é porque você queria ter o controle. E nós não temos o controle das coisas. A Bíblia diz que nós somos como a erva. Hoje existe, amanhã não existe mais. Nós precisamos da graça de Deus e descansar no poder de Deus para nos guiar, para nos conduzir. Lá em Salmo 37, versículo 3 ao 7, eu quero terminar essa live deixando aqui para vocês. Eu já disse isso em outras lives, mas eu vou só repetir. Há mais de 300 vezes, tem pessoas que falam que tem 366 vezes na Bíblia, eu vou falar mais de 300. Não tenha medo. A palavra de Deus, não tenha medo. E quando Deus diz para você não tenha medo, está dizendo não tenha o controle. Não segure o controle na mão. Você não controle o que as pessoas sentem, o que as pessoas decidem, o que os seus filhos pensam. O que vai acontecer, vai acontecer. O que você precisa é confessar minhas promessas, para você saber quem eu sou. E eu estou no controle. Eu vou te guiar. As coisas difíceis vão acontecer. No mundo vocês vão ter aflição, mas vocês não desistam. Não deixam de ter esperança no meu poder, porque eu venci o mundo. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Então hoje, olha para o seu medo e diz: Senhor, o meu medo está nas tuas mãos. Eu não quero mais controlar nada. Eu quero descansar, porque eu sei que o Senhor está fazendo. Eu sei que o Senhor vai fazer, assim como o Senhor tem feito até aqui. Todas as coisas eternas que tem na sua vida, coisas boas que você olha e fala, foi Deus que me deu, você vai ver que você não fez nada para ter, nada para merecer. Porque Deus é assim, Ele sempre nos surpreende. Só que você tem medo do futuro, tem medo do que você não conhece, e aí você quer controlar. E aí as coisas que você tem medo acabam acontecendo na sua vida. As coisas que você receia acabam vindo para cima de você, porque você quis controlar. Então, Salmo 37, versículos de 3 a 7, para terminar essa live, para você aquietar seu coração, diz assim: confia no Senhor, pratica o bem, faz o que você precisa fazer, o bem para as pessoas. Praticar o bem é para alguém, é fazer para alguém, pensar no outro, não ficar com os olhos só voltados para você. Habita na terra e alimenta-te da fé, da verdade, deleita-te, descansa no Senhor, se alegre com a presença de Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele fará com que a justiça brilhe na sua vida como o sol, como a luz do meio-dia. Aquieta diante do Senhor, espere por Ele com paciência e não fique irritado com as pessoas que estão prosperando ou recebendo coisas no seu caminho diante de você, porque Deus tem cuidado de você. E a porta que é para você, a oportunidade que é para você, ela é só sua. E se você quiser controlar e não descansar, essa oportunidade, essa porta que é só sua, vai passar e você não vai ver. E o que você mais teme vai te acontecer. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus aquietar seu coração. Ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Esse seu amor por Deus vai arrancar do seu peito toda essa ansiedade, essa angústia, porque o amor lança fora todo o medo. Deixe Deus controlar e dirigir seus passos, porque Ele sabe o que é melhor para você. Que em nome de Jesus, como Jó, você possa entender que você não precisa ficar focado nas coisas que você tem medo.
Coloque seus medos diante de Deus e pare de confessar seus medos e comece a confessar quem Deus é e o que Deus vai fazer. É surpreendente, porque o que Ele tem para sua vida é mais do que você pensa e mais do que você pede. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque este amor é que lança fora todo medo. Em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos diante do Senhor. Pai, quem estiver nessa live com o coração atormentado pelo medo, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor os abrace através da pessoa do Espírito Santo nesta manhã e arranque do peito dos meus irmãos toda ansiedade, toda angústia, todo sofrimento que o medo tem trazido para a vida deles e que eles possam descansar sabendo que o Senhor é maior do que qualquer medo e que o Senhor está pronto para derramar luz em qualquer trevas e dar direção para eles que eles precisam para serem abençoados e protegidos por Ti. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre qualquer enfermidade que você tenha no seu corpo, no seu coração, na sua alma, que você seja liberto, seja curado agora, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.